Aproximando-se da meia-noite, na véspera do lançamento da bomba, um locutor na estação de rádio da cidade anunciou que cerca de 200 B-29s estavam se aproximando do sul de Honshu e aconselhou a população de Hiroshima a evacuar para suas áreas seguras designadas. A senhora Hatsuyo Nakamura, a viúva do alfaiate, que morava na seção chamada Noboricho e que há muito tinha o hábito de fazer o que lhe era mandado, tirou seus 3 filhos, um menino de 10 anos, Toshio, uma menina de 8 anos, Yaeko, e uma menina de 5 anos, Maiko, da cama, vestiu-os e caminhou com eles até a área militar conhecida como East Parade Ground, na extremidade nordeste da cidade. Lá, ela desenrolou algumas esteiras e as crianças deitaram-se. Eles dormiram até por volta das 2, quando foram acordados pelo rugido dos aviões passando sobre Hiroshima. Assim que os aviões passaram, a senhora Nakamura começou a voltar com seus filhos. Eles chegaram em casa um pouco depois das 2h30, e ela imediatamente ligou o rádio, que, para sua angústia, estava transmitindo um novo aviso. Quando ela olhou para as crianças e viu o quão cansadas estavam, e quando pensou no número de viagens que haviam feito nas últimas semanas, todas em vão, para o East Parade Ground, ela decidiu que, apesar das instruções no rádio, ela simplesmente não podia enfrentar começar tudo de novo. Ela colocou as crianças em seus sacos de dormir no chão, deitou-se às 3 horas e adormeceu imediatamente, tão profundamente que quando os aviões passaram mais tarde, ela não acordou com o som. A sirene a despertou bruscamente por volta das 7. Ela se levantou, vestiu-se rapidamente e correu para a casa do Sr. Nakamoto, o chefe de sua associação de bairro, e perguntou o que deveria fazer. Ele disse que ela deveria permanecer em casa, a menos que um aviso urgente, uma série de explosões intermitentes da sirene, fosse soado. Ela voltou para casa, acendeu o fogão na cozinha, colocou um pouco de arroz para cozinhar e sentou-se para ler o Hiroshima Shokuko daquela manhã. Para seu alívio, o Tudo Limpo soou às 8 horas. Ela ouviu as crianças se mexendo, então foi e deu a cada uma delas um punhado de amendoins e disse para ficarem em seus sacos de dormir, porque estavam cansadas da caminhada da noite. Ela esperava que voltassem a dormir, mas o homem na casa, diretamente ao sul, começou a fazer um barulho terrível de martelar, encaixar, rasgar e rachar. O governo da prefeitura, convencido, como todos em Hiroshima, de que a cidade seria atacada em breve, havia começado a pressionar com ameaças e avisos para a conclusão de amplas faixas de incêndio que, esperava-se, poderiam atuar em conjunto com os rios para localizar quaisquer incêndios iniciados por um ataque incendiário. E o vizinho estava relutantemente sacrificando sua casa pela segurança da cidade. No dia anterior, a prefeitura havia ordenado que todas as meninas aptas das escolas secundárias passassem alguns dias ajudando a limpar essas faixas, e elas começaram a trabalhar logo após o Tudo Limpo soar. A senhora Nakamura voltou para a cozinha, olhou para o arroz e começou a observar o homem ao lado. A princípio, ela estava irritada com ele por fazer tanto barulho, mas depois foi quase levada às lágrimas pela pena. Sua emoção era especificamente direcionada ao seu vizinho, derrubando sua casa tábua por tábua, em um momento em que havia tanta destruição inevitável, mas sem dúvida ela também sentia uma pena generalizada da comunidade, para não mencionar a autocomiseração. A senhora Nakamura voltou para a cozinha, olhou para o arroz e começou a observar o homem ao lado. A princípio, ela estava irritada com ele por fazer tanto barulho, mas depois foi quase levada às lágrimas pela pena. Sua emoção era especificamente direcionada ao seu vizinho, derrubando sua casa tábua por tábua, em um momento em que havia tanta destruição inevitável, mas sem dúvida ela também sentia uma pena generalizada da comunidade, para não mencionar a autocomiseração. Ela não tinha tido uma vida fácil. Seu marido, Izawa,
Havia ido para o exército logo após o nascimento de Mayeko, e ela não tinha tido notícias dele por muito tempo, até que, em 5 de março de 1942, ela recebeu um telegrama de 7 palavras. Isawa morreu uma morte honrosa em Singapura. Ela soube mais tarde que ele havia morrido em 15 de fevereiro, dia da queda de Singapura, e que ele havia sido um cabo. Isawa havia sido um alfaiate não particularmente próspero, e seu único capital era uma máquina de costura Sankoku. Após sua morte, quando suas cotas pararam de chegar, a senhora Nakamura pegou a máquina e começou a aceitar trabalhos por peça, e desde então havia sustentado os filhos, mas precariamente, costurando. Enquanto a senhora Nakamura observava seu vizinho, tudo brilhou mais branco do que qualquer branco que ela já vira. Ela não percebeu o que aconteceu com o homem ao lado. O reflexo de uma mãe a colocou em movimento em direção a seus filhos. Ela havia dado um único passo. A casa ficava a 1.350 jardas, ou 3/4 de milha do centro da explosão, quando algo a pegou e ela pareceu voar para o cômodo ao lado sobre a plataforma de dormir elevada, perseguida por partes de sua casa. Vigas caíram ao redor dela quando ela aterrissou, e uma chuva de telhas a atingiu. Tudo ficou escuro, pois ela estava enterrada. Os escombros não a cobriram profundamente. Ela se levantou e se libertou. Ela ouviu uma criança dizer: "Mãe, me ajude!" E viu sua caçula, Mayeko, a menina de 5 anos, enterrada até o peito e incapaz de se mover. Enquanto a senhora Nakamura começava freneticamente a rastejar em direção à bebê, ela não conseguia ver ou ouvir nada de seus filhos. Nos dias que antecederam o bombardeio, o Dr. Masakazu Fujii, sendo próspero, hedonista e, na época, não muito ocupado, vinha se permitindo o luxo de dormir até as 9 ou 9:30, mas, felizmente, ele teve que acordar cedo na manhã em que a bomba foi lançada para se despedir de um hóspede que pegaria um trem. Ele se levantou às 6 e, meia hora depois, caminhou com seu amigo até a estação, não muito longe, atravessando 2 dos rios. Ele estava de volta em casa às 7, assim que a sirene soou seu aviso sustentado. Ele tomou café da manhã e então, como a manhã já estava quente, despiu-se até as roupas íntimas e foi para a varanda ler o jornal. Esta varanda, na verdade, todo o edifício, era curiosamente construída. O Dr. Fujii era o proprietário de uma instituição peculiarmente japonesa, um hospital particular de um único médico. Este edifício, empoleirado ao lado e sobre as águas do rio Kyo e ao lado da ponte do mesmo nome, continha 30 quartos para 30 pacientes e seus familiares, pois, de acordo com o costume japonês, quando uma pessoa fica doente e vai para um hospital, um ou mais membros de sua família vão e moram lá com ela, para cozinhar, dar banho, massagear e ler para ela, e para oferecer incessante simpatia familiar, sem a qual um paciente japonês seria realmente miserável. O Dr. Fujii não tinha camas, apenas esteiras de palha para seus pacientes. Ele, no entanto, tinha todos os tipos de equipamentos modernos, uma máquina de raio-x, aparelho de diatermia e um laboratório bem azulejado. A estrutura repousava 2/3 em terra, 1/3 em estaca sobre as águas da maré do Kyo. Este balanço, a parte do edifício onde o Dr. Fujii morava, era de aparência estranha, mas era fresco no verão e da varanda, que ficava de costas para o centro da cidade, a vista do rio, com barcos de passeio flutuando para cima e para baixo, era sempre refrescante. O Dr. Fujii ocasionalmente tinha tido momentos de ansiedade quando o Ota e seus afluentes da foz subiam para inundar, mas a estacaria era aparentemente firme o suficiente e a casa sempre se mantivera. O Dr. Fujii estava relativamente ocioso há cerca de 1 mês, porque em julho, à medida que o número de cidades intocadas no Japão diminuía e Hiroshima parecia cada vez mais inevitavelmente um alvo, ele começou a recusar pacientes, alegando que em caso de ataque incendiário não seria capaz de evacuá-los.
Agora, ele tinha apenas 2 pacientes restantes, uma mulher de Yano, ferida no ombro, e um jovem de 25 anos se recuperando de queimaduras que havia sofrido quando a fábrica de aço perto de Hiroshima em que trabalhava havia sido atingida. O Dr. Fuji tinha 6 enfermeiras para atender seus pacientes. Sua esposa e filhos estavam seguros. Sua esposa e um filho estavam morando fora de Osaka, e outro filho e 2 filhas estavam no interior de Kyushu. Uma sobrinha morava com ele, e uma empregada e um serviçal. Ele tinha pouco a fazer e não se importava, pois havia economizado algum dinheiro. Aos 50, ele era saudável, sociável e calmo, e gostava de passar as noites bebendo uísque com amigos, sempre sensatamente e por causa da conversa. Antes da guerra, ele gostava de marcas importadas da Escócia e da América. Agora, ele estava perfeitamente satisfeito com a melhor marca japonesa, Suntory. O Dr. Fuji sentou-se de pernas cruzadas em suas roupas íntimas na esteira impecável da varanda, colocou os óculos e começou a ler o Ozaki Asaki. Ele gostava de ler as notícias de Osaka porque sua esposa estava lá. Ele viu o clarão. Para ele, de costas para o centro e olhando para o jornal, parecia um amarelo brilhante. Assustado, ele começou a se levantar. Naquele momento, ele estava a 1.550 jardas do centro, o hospital inclinou-se atrás de sua ascensão e, com um terrível ruído de rasgar, tombou no rio. O doutor, ainda em processo de se levantar, foi jogado para frente e para os lados. Ele foi sacudido e agarrado. Ele perdeu a noção de tudo, porque as coisas estavam tão aceleradas. Ele sentiu a água. O Dr. Fuji mal teve tempo de pensar que estava morrendo, antes de perceber que estava vivo, apertado firmemente por 2 longas vigas em um V sobre seu peito, como um pedaço suspenso entre 2 enormes pauzinhos, mantido na vertical de modo que ele não podia se mover, com a cabeça miraculosamente acima da água e o torso e as pernas nela. Os restos de seu hospital estavam ao redor dele em uma mistura louca de madeira estilhaçada e materiais para o alívio da dor. Seu ombro esquerdo doía terrivelmente. Seus óculos haviam sumido. O Dr. Fuji mal teve tempo de pensar que estava morrendo, antes de perceber que estava vivo, apertado firmemente por 2 longas vigas em um V sobre seu peito, como um pedaço suspenso entre 2 enormes pauzinhos, mantido na vertical de modo que ele não podia se mover, com a cabeça miraculosamente acima da água e o torso e as pernas nela. Os restos de seu hospital estavam ao redor dele em uma mistura louca de madeira estilhaçada e materiais para o alívio da dor. Seu ombro esquerdo doía terrivelmente. Seus óculos haviam sumido.